Olá, eu sou a Solange Melo. Sejam bem-vindos ao podcast Dança em Diálogos, um espaço dedicado ao diálogo entre a criação artística e a performance, onde a dança e a coreografia encontram novas formas de comunicar. Estejam preparados para explorar novas perspectivas sobre a dança, descobrir intérpretes, criadores, corpos, ideias em movimento. Mas não só. Neste espaço conhecemos companhias, grupos e coletivos portugueses partilhando as suas histórias, mas também intérpretes internacionais, investigadores e outras figuras da dança de dentro e fora do palco. E acrescentamos ainda mais diálogos, claro, neste caso a 3, e sobre espetáculos em cena e outros temas da dança, com a nova rubrica Show Must Go On. Neste episódio do Dança em Diálogos, decidimos trocar as regras do jogo. Pela primeira vez, sentei-me na cadeira de convidada e deixei as perguntas para o João Fernandes. O resultado foi uma conversa sobre percurso, memória e dança, sobre ideias, projetos, alguns desafios e até histórias que raramente têm a oportunidade de partilhar. Olá Solange. Olá João. Entretanto já deve ter passado uma introdução a dizer: olá, eu sou a Solange Melo. Este é o podcast Dança em Diálogos, mas eu não sou a Solange Melo, mas isto continua a ser o podcast Dança em Diálogos. Obrigada por me entrevistar hoje neste Papéis Invertidos, que eu também já te entrevistei, não é? É verdade, as pessoas podem achar que é um cromo repetido, mas não é. Papel. Portanto, hoje o podcast Dança em Diálogos faz algo diferente, como já disseste. Certo. Em vez de dar palco a um convidado ou uma convidada, traz para a boca de cena a quem deu espaço de conversa em relação à dança. Pronto, e a protagonista de hoje é Solange Melo, a quem agradeço a confiança em conduzir esta entrevista. É uma tarefa exigente, porque, na verdade, a Solange é uma excelente comunicadora e é impossível igualá-la. Obrigada. Ainda assim, que acredito que vai correr tudo bem, até porque já nos cruzamos esta semana uma vez a verdade. gravar um podcast do Show Must Go On. E, portanto, podemos começar. Posso fazer uma pequena introdução Let's do teu go. vasto currículo. Let's go. Portanto, Solange, começaste o teu percurso na Escola de Dança do Conservatório Nacional e muito cedo integraste a Companhia Nacional de Bailado. Fizeste um caminho que levou do corpo de baile à bailarina principal, construindo uma carreira marcada pela exigência, pela dedicação e por uma profunda ligação ao balé clássico. Embora já tenhas confessado não teres um estilo de dança preferido, reconheces que o balé clássico é a tua zona de conforto e foi o teu primeiro amor. Aquele que te levou a escolher a dança como forma de vida. Entre bailados que mais gostaste de interpretar, segundo as tuas palavras, destacam-se Apollo e Serenade, bem como a produção de John Crank, que dançaste para o Ballet Nacional da Noruega. Por seu turno... Pequena correção. O Onegin. Sim. Certo, está certo. Está ótimo. Nós também dançamos aqui na CNB uma produção do John Crank. Mas foi o Romeu e Julieta, mas essa confere. Pronto, obrigado. Sou eu que estou a fazer entrevista, Solange. Por seu turno, Balanchine, sempre para ti foi um grande prazer e privilégio dançar. Mas há obras que ocupam um lugar ainda mais especial na memória. O Pássaro de Fogo e O Lago dos Cisnes, das versões criadas por Fernando Duarte para a Companhia Nacional de Bailado. Foi, na verdade, sobre as pontas que passaste grande parte da tua carreira. Primeiro na Companhia Nacional de Bailado, onde interpretaste repertório clássico, neoclássico e contemporâneo de vários coreógrafos nacionais e internacionais. Depois no Ballet Nacional da Noruega, onde foste partner, de forma muito intensa, com o Fernando Duarte, companheiro de vida e de muitos outros projetos. Mais tarde, continuaste o teu percurso em produções desenvolvidas na estrutura que tu e o Fernando criaram, a Dança em Diálogo. Mas associar Solange Melo apenas ao balé clássico seria apenas contar uma parte da história. Seria ouvir apenas um murmúrio. E uso esta palavra porque recordo com muito carinho a primeira peça de vida dupla, Solange Melo e Fernando Duarte, Murmúrios de Pedro Inês, no Fórum Municipal de Lisapólia, em Setúbal. Uma criação que, apesar da sua dimensão trágica, evidenciava uma cumplicidade, a ligação e a química que sempre existiram entre ambos, na vida e no palco. Há, por isso, outras facetas menos conhecidas da Solange. Pelo caminho, uma licenciatura em Gestão pela Open University, no Reino Unido, e atualmente o mestrado em Estudos e Gestão de Cultura no ISCTE,
onde exploras a área da programação e mediação cultural e que esperemos que muito em breve destruir este percurso. Depois de mais de 2 décadas enquanto bailarina, destacas-te hoje por projetos que te ajudam a pensar e a construir a dança a partir de diferentes perspectivas. És responsável pela programação do Festival Movitatura, assumes a direção artística do Bailado em Setiais, sobre o qual falaremos mais adiante, e criaste o podcast Dança em Diálogos, que reúne criadores, intérpretes, programadores, investigadores e muitos outros profissionais que fazem da dança um território plural e em constante transformação. Dirigiste muitos outros projetos, entre a criação, a mediação, a programação e contribuíste também para a formação de novos bailarinos. Destaco aqui a tua passagem pela Escola Superior de Dança. Hoje vamos conversar com esta mulher, mãe de 2 filhos, artista, empreendedora e agente cultural, alguém que foi uma notável bailarina, que é uma extraordinária professora e que continua a reinventar-se como programadora, mediadora e diretora artística de diferentes projetos. Alguém que, apesar das raízes do ballet clássico, olha para a dança na sua pluralidade e faz dessa diversidade, na minha opinião, uma das suas maiores forças. Solange Melo, bem-vinda ao podcast Dança em Diálogos, um lugar que conheces melhor que mim. Ufa! Isto foi assim um caminho que até me emocionou. Obrigada. Bem, vamos começar? Bora! Começa a choradeira que isto acontece muitas vezes. Portanto, como já referi, fizeste um percurso de 8 anos numa escola de referência, a Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional, e logo de seguida integraste a Companhia Nacional de Bailado. Esse foi sempre o teu sonho, desde sempre. Como é que foi este processo e esta transição da escola para a companhia e como é que foi esta evolução depois de corpo de baile a bailarina principal? Então, só antes de começar a responder à tua pergunta, queria agradecer ao Valverde Palácio de Setiais, que estamos aqui hoje, um lugar também muito especial para mim, como tu já referiste, e que teve a generosidade também de receber esta entrevista sobre o meu percurso e sobre muito mais coisas, imagino. Eu acho que eu sou, de alguma forma, o resultado de caminhos improváveis. Porque a minha família nunca teve relação com a dança, nunca teve relação com as artes, muito pelo contrário, mas sempre foi muito aberta a que eu pudesse ser quem eu quisesse e fazer o que eu quisesse. Portanto, conto à minha mãe que aos 4 anos lhe disse que queria fazer balé, e a minha mãe, que nunca tinha visto dança clássica e certamente balé era assim, fazia parte apenas do imaginário dela, disse que sim, claro, com certeza, vamos lá, faremos todos os esforços. Portanto, desse caminho de pequenina, por aconselhamento de professoras, acabei por, professoras que tinha na altura, tive, na realidade, uma memória que eu acho que eu trago comigo e que foi muito importante no meu percurso. Foi o meu primeiro professor de dança, tinha sido bailarino do Ballet Gulbenkian, e era ainda um daqueles professores da antiga, com um daqueles paus grandes que dava aula assim, mas isso marcou-me pela exigência que ele tinha no estúdio, mas ao mesmo tempo não era uma exigência vazia, era porque procurava a beleza, o rigor, portanto não era uma exigência assustadora, muito pelo contrário. E então aos 10 anos fiz audição ao conservatório, por sugestão da professora, onde eu estava na altura, e já me imaginava a dançar. Portanto, mesmo a própria família durante as férias dizia: ai meu Deus, rapariga, tu não paras quieta, o que ainda é verdade hoje. Não paras quieta, estás sempre a dançar, e realmente são essas memórias que eu tenho de infância, estar sempre a dançar nos corredores. Não havia telefones, não havia televisão, não havia nada, passávamos férias numa aldeia, portanto aquilo para mim era apenas quem eu era. Okay. E então entrei no conservatório, que foi um abrir de mundo para mim, não é? Eu cresci num bairro na periferia de Lisboa, não conhecia o centro da cidade da mesma forma, não é? Portanto o meu mundo era todo ali, e de repente fui estudar para o bairro Alto. E foi isso, eu guardo mesmo com grande carinho, e ainda quando passei pelas ruas do bairro Alto tenho essa memória, que aquilo foi a construção do meu mundo, e acho que mesmo a construção do que eu sou, não é? Porque o bairro Alto era, naquela altura, nos anos 90, e antes disso também certamente um sinónimo de liberdade, não é? Onde aconteciam muitas coisas. Havia uma vibrância artística muito grande nessa altura. Portanto, eu fui para o conservatório e foi uma experiência incrível para mim. Eu tenho só boas memórias desse caminho de adorar dançar, de adorar todas as aulas,
de ser um ambiente bom e feliz, em que descobri muitas coisas. E também tive a sorte de ter professores no conservatório, a Luísa Taveira, o Jorge Salavisa, que o Jorge nessa altura era diretor da Gulbenkian. A Luísa Taveira estava mais ligada à escola, mas foi numa altura, nos meus anos finais, portanto 10º, 11º, 12º, em que o Jorge e a Luísa foram para a CNB. Eram professores que marcaram muito o meu percurso, porque também queriam sempre o melhor dos alunos e conseguiam ver o que é que cada um tinha de especial, sempre uma relação que não era próxima, mas que era fundamental. Portanto, tinham aquela barreira certa entre motivar, acreditar e perceber que poderíamos ter um futuro na dança. Portanto, eu fui muito sortuda em ter estado nessa altura, em ter aprendido nessa altura e ter estado com eles. Portanto, acabou por ser uma construção natural essa passagem para a CNB. Portanto, foi para ti fácil passar da escola para a companhia? Foi porque nós tivemos também, para além de conhecermos as pessoas, nós tivemos um privilégio que foi no nosso 11º, portanto 7º e 8º anos de curso, nós fizemos um estágio, tínhamos um regime de estágio com a companhia. Portanto, ainda estávamos a estudar e já íamos com muita frequência à CNB fazer aulas, participar, o que hoje em dia chama de formação em trabalho, mas nós tivemos a oportunidade de fazer várias peças, fizemos na altura, eu fiz na Cinderela, a Bela Adormecida, portanto, outros colegas antes de nós do conservatório também tinham tido essa experiência, portanto, houve uma transição outros colegas que tinham acabado de sair, fui a Portugal, fui para Castro, tinham também feito esse percurso para a companhia, portanto havia essa quase familiaridade nessa transição. Foi muito suave, de uma certa forma. Começaste como bailarina no corpo de baile, certo? E chegaste a ter bailarina principal. Sim. Como é que foi este percurso? Foi um percurso... Eu adorava dançar. A verdade era só esta. Portanto, eu quando estava no corpo de baile ou em qualquer outro contexto, para mim o mais importante era estar ali a dançar. Eu costumo dizer, mesmo quando as pessoas me perguntam quais foram as tuas peças preferidas, muitas das minhas peças preferidas, ou muitos momentos que eu tive felizes em palco, foi a fazer corpo de baile, porque essa energia do grupo entusiasmava-me. Eu sentia que estava só a dançar e a fazer aquilo que eu mais gostava. Portanto, foi claro, havia uma ambição de... Claro. Sim, mas não era um percurso marcado, não era um plano evidenciado. Foi uma coisa que foi acontecendo porque quem me conhece, gosta ou não de mim, poderá sempre dizer que eu era quase as primeiras a entrar no estúdio e das últimas a sair, porque era mesmo aquilo que eu queria fazer. Tinha essa consciência de que eu tinha que me dedicar muito, que não tinha um corpo fácil para a dança, portanto tudo teria que ser ainda mais trabalhado, ainda mais tempo. E isso foi fundamental, essa consciência de que o caminho era curto e que teria que passar muito mais horas no estúdio do que eventualmente me passasse pela cabeça de início. Claro. E certamente que esse teu trabalho e essa tua dedicação naturalmente depois te leva a bailarina principal, sim, não é? Sim, depois sim. de teres dançado, como eu disse, clássicos e contemporâneos também. Sim. Por mais que saber que saibamos que o clássico é a tua... Mas acabou por ser pelo que aconteceu na escola, não é? Foi mais... talvez fosse mais rotulada, não gosto muito desta palavra, como alguém que era do clássico, não é? E isso acabou por era talvez onde eu me sentia mais à vontade, também pelo feedback que eu tinha dos outros, que seria esse o meu ambiente, e acabou por ser... Mas sem mágoa, porque eu fui muito feliz a dançar clássico. Tenho só alguma pena de não ter, se calhar, investido mais nas possibilidades da dança contemporânea enquanto intérprete. Mas tive muitas pessoas que acreditaram verdadeiramente no meu trabalho, e isso é fundamental para construir uma carreira, não é? Claro. Pessoas que reconhecem o teu valor e que te vão dando oportunidades. A Luísa Taveira foi uma delas, mais tarde o Mehmet Balkan também, foi alguém que realmente fez aquela aposta em mim, que eu pudesse dar o salto, foi ele que me promoveu a solista. Depois disso estive 2 anos na Noruega, de 2005 a 2007, em que também tive muitas pessoas que acreditaram no meu trabalho, em que dancei muito como solista, e depois quando voltei acabou todas essas camadas que eu também fui tendo a possibilidade de desenvolver, acabaram por acontecer naturalmente esta passagem.
Portanto, como disseste, tiveste ao momento que decides ir para o Balé Nacional da Noruega, certo? Juntamente com o teu marido, Fernando Duarte, na altura também era bailarino da CNB. O que é que motivou essa mudança? Foi uma necessidade de transformação pessoal e artística? E o que é que destacas desses 2 anos da Noruega num contexto que certamente será diferente da CNB? Isto era um desejo, talvez um bocadinho in the back of your head, não é? Ali atrás que eu teria, como é que seria estar numa companhia no estrangeiro? Eu gostaria de ter essa oportunidade. Mas que durante muito tempo não me passou pela cabeça. Eu estava muito feliz onde estava e fui muito feliz onde estava. Mas eu acho que seria o próximo nível, não é? Pelo menos pôr-me à prova, pôr-nos à prova, não é? Porque fomos juntos, já éramos casados há algum tempo, não é? Portanto, nós casámos em 2003, estou agora aqui a dizer, depois pode não estar certo. E então seria o passo, acho que 2002, o Fernando vai-me já dizer, se estou bem errado, já lá vão muitos anos. E então percebemos que seria uma altura para ambos apostarmos na nossa carreira e dar esse salto. Fizemos audições a outros sítios e a Noruega pareceu-nos um sítio, uma companhia de repertório, não é? Porque era importante que fosse uma companhia de repertório, que tivesse estas 2 dimensões do clássico e do contemporâneo também, da mesma forma que a CNB tinha. E pareceu-nos uma aventura, no fundo era uma aventura, passar do sul da Europa para o norte da Europa, que também tínhamos algum fascínio para essa diferente cultura, diferente vivência. Foi uma experiência incrível, foi uma audição aberta, não foi uma audição privada, foi uma audição aberta, que havia muita gente a concorrer, corríamos o risco de não termos os dois de trabalho, até porque fizemos audição separados, não é? Eu fiz com as raparigas, ele fez na aula de rapazes. Depois passámos para uma terceira fase que foi mas não ficámos juntos porque tínhamos partners diferentes e ficámos os 2. Portanto, foi assim um momento mesmo muito feliz e que tivemos a possibilidade, porque a CNB também permite isso, de tirar uma licença sem vencimento e poder, neste caso o que eu considero também é um desenvolvimento da tua carreira, não é? Possibilitar esta mobilidade aos bailarinos é sempre um lado positivo para quando eles regressam, ou não, mas há sempre um desenvolvimento pós disso. Guardo mesmo com muito carinho, sei que foi fundamental no meu percurso, não só enquanto intérprete, mas depois também no futuro, porque conheci pessoas que me acrescentaram enquanto pessoa e enquanto visão do mundo, não é? Tenho uma coisa muito importante que eu guardo, que é e que eu tive também a oportunidade de partilhar numa entrevista, que foi o ser imigrante, não é? Hoje em dia dizem expat, mas não era isso, era alguém que vai para um país diferente para trabalhar, não é? E, no fundo foi o que nos aconteceu, sem a família a dar o apoio, que sempre tive uma família muito próxima a dar muito apoio, com uma cultura completamente diferente, com formas de estar diferentes. Isso foi muito importante no meu crescimento, ver o modo de funcionamento de uma companhia que era também diferente, não é? Um país nórdico com algumas coisas, bastantes coisas, com um funcionamento de gestão muito equilibrado, muito a pensar no futuro, nas dinâmicas de gestão do trabalho diárias, como é que funcionava. Portanto, isso também foi muito importante para mim. E pronto, e era uma companhia, e continua a ser uma companhia extraordinária, hoje em dia talvez das melhores da Europa, porque também tem, para além de uma visão artística, tem possibilidades financeiras muito grandes, não é? Portanto eles têm os melhores dos melhores, e nessa altura foi também possível trabalhar com os melhores dos melhores. Foi a primeira vez que fizemos John Crank, não mentira, agora estou a mentir, fizemos John Crank na CNB com o Romeo e Julieta, assim, mas depois fizemos um barato que eu estimo muito e que dancei com o Fernando, foi o Onegin, outros coreógrafos, Nash Lato, Richard Killian, Paul Lightfoot e Sol Leon, portanto todas essas possibilidades com um ritmo frenético e apesar disso queríamos voltar porque Portugal estava em nós e queríamos também constituir família e para nós era importante constituir família de volta ao nosso país. Portanto, depois regressas a Portugal, para a CNB, creio que te tornas bailarina principal em 2012, já depois de regressares da Noruega. Bastante depois, já depois de ser mãe. De seres mãe, exatamente. E depois, em 2018, dás um passo importante, crias a Dança em Diálogos com o Fernando Duarte e sais da Companhia Nacional de Bailado
Podes-nos explicar como é que foi este processo, o que é que te levou, ou o que é que vos levou, neste caso, a investir num projeto próprio? Então, eu acho que isto foi, no geral, eu, enquanto pessoa, sou uma pessoa de ação, de fazer, não é? Empreendedora, utilizemos essa expressão, sim, mas em tudo, não é? Sou aquela pessoa que gosta de ter ideias, boas ou más, mas experimentá-las, não é? E isto, indo um bocadinho atrás, e talvez também na importância que a Noruega teve naquela altura, talvez até um bocadinho mais atrás, eu sempre quis estudar, sempre quis tirar um curso superior, sempre quis fazer algo mais do que a dança, sempre gostei mesmo de estudar e sempre quis ter uma licenciatura, saber qual seria o meu caminho depois de ser bailarina, não é? Eu sabia que acabava, sabia que ia acabar. Confere. E então, a determinada altura, na Noruega, só para explicar um bocadinho como é que surge o curso de gestão, conheci uma grande amiga minha, que é Elizabeth Harrod, e que é a esposa do Stephen McRae. E uma conversa com o Stephen, ele disse: então, mas tu já tinhas experimentado várias licenciaturas, já tinhas estudado à noite, já tinha ido para a língua e cultura portuguesa, já tinha estado em comunicação social, nunca tinha conseguido juntar as duas coisas por causa da carreira. Ele disse: então, mas eu tirei o meu curso de gestão online. Eu disse: bom, então podes-me aconselhar a tua universidade. E ele aconselhou-me a Open University, que tem realmente uma licenciatura que eu tirei em Business Management, que é uma gestão, vá menos para o lado financeiro, não é? Tem muito a ver com projetos, com a implantação de todas as dimensões do negócio, etc. E muito ligada menos a fazer exames e muito mais a construir trabalhos à volta da área de que tu vens, não é? Portanto, aquilo começou já a criar alguma vontade. Portanto, depois disso, e antes de ser mãe, eu e o Fernando também implementámos um projeto que talvez seja assim o embrião da dança indial, que se chamava Palco Paralelo, e que criámos propostas para a infância. Havia poucas, nós também na Noruega tínhamos feito algumas produções nesse âmbito, dentro da companhia. Pensámos: ok, vamos começar a explorar esta ideia, talvez de uma forma mais modesta, e ver o que é que acontece. Portanto, isso foi talvez o embrião. Sim. Depois já de ser bailarina principal, em 2018, como tu dizes bem, o Fernando também já tinha saído do CNB, e tivemos uma proposta assim, na altura, não exatamente para construir a dança em diálogos, mas para nos ligarmos outras. Quando o Fernando sai, o Fernando sai primeiro, queria muito explorar a questão do ensino, de ter uma visão do mundo diferente, não é? E dentro de Fernando ter saído, surgiu uma proposta, porque ele já era criador, já tinha feito 3 peças ou 4 para a companhia, portanto sempre foi um coreógrafo na sua identidade, eu digo, não é? E desafiaram-nos para fazer uma peça para levar a Nova Iorque. Porquê que vocês não vêm os dois criam uma peça e vêm os dois a Nova Iorque fazer? Foi a Ana Ventura Miranda que nos abriu essa porta, e sempre super confiante no nosso trabalho, e eu agradeço-lhe aqui pessoalmente, ela sabe disso e eu estou constantemente a agradecer. O Arte Instituto foi mesmo muito importante, depois também mais tarde para a internacionalização mais ampla, mas para essa aposta na possibilidade da criação, tipo pessoas que querem fazer coisas, que têm vontade, e que então vamos proporcionar lugares para que isso aconteça. E surgiu este convite para Nova Iorque, e eu que já estava no que eu considerava uma fase final da minha carreira, não é? Porque já tinha, portanto, em 2018, 38 anos, queria dar o salto para uma outra coisa, e não necessariamente ficar na companhia, embora isso fosse possível, mas não me revia num lugar em que a pessoa apenas deixa de ser. Deixa de ser. Não é? Porque um bailarino, a determinada altura, pelo menos um principal, talvez hoje em dia o contexto seja um pouco diferente, porque há possibilidades, e cada vez mais se tem explorado as possibilidades dos bailarinos fazerem peças depois, mas para mim não seria o que eu visionava. Eu queria fazer coisas diferentes e queria explorar diferentes possibilidades. E então pareceu-nos a altura ideal para iniciar este projeto e construí-lo, sempre com esta ideia de não criá-lo à nossa volta, mas criá-lo enquanto possibilidade do futuro, a criar como mais um lugar na dança, não é? E que haveria pouco ou quase nenhum espaço na dança mais ligado à dança clássica, para além da CNB. Nisto também houve uma questão que foi importante, foi depois de criarmos os números de Pedro Inês,
O Fernando ganhou o prémio da Mercury Foundation e sempre com essa ideia de, ok, vamos construir então com isto algo para o depois. Muito bem. Então, e que novas realidades surgem a partir do momento que sais da cena? Vou falar no plural, como os dois constroem a dança em diálogos. Quais são as novas realidades? Porque, na verdade, vocês viajaram imenso com peças vossas por vários continentes, não é? Com peças que, sendo contemporâneas, mantêm uma forte linguagem à dança clássica e uma forte ligação também à literatura, em bailados sejam mais narrativos ou menos narrativos. Portanto, que novas realidades é que surgem com esta nova abertura e com esta viagem um pouco por todo o mundo? Porque isto, ok, uma coisa de cada vez então. A questão da criação ligado a uma Portugalidade, digamos assim, não é? Porque ela estava presente, veio no âmbito de uma tradição também que era ampla em várias companhias, que era pegar, os ingleses fazem muito isso, não é? Pegar em autores, em criadores, em dramaturgia do seu país, inglesa neste caso, mas também tem um leque gigante, não é? E transformá-las em bailados, não é? Os russos fizeram isso de muitas formas. E nós pensámos, sim, mas nós também somos tão ricos, porque é que vamos criar peças e não pegar em histórias, não é? Que também seria o que estávamos mais ligados nessa altura, não é? Essa criação de histórias, ou ter uma narrativa. E não pegamos em autores, ambos muito fãs da literatura portuguesa, naturalmente, e porque não pegamos então como base de construção coreográfica, começamos por aí, não é? O Fernando também tem uma uma cabeça gigante de conhecimento musical e queria também fazer então se vamos pegar em autores portugueses, em histórias portuguesas, não é? Como Pedro Inês, vamos também pegar em músicos portugueses. Conhecemos também na altura outras estruturas da música portuguesa, por exemplo o Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa, o MPMP, que também tinham essa missão de descobrir partituras que nunca tinham sido editadas. Fizemos colaborações com eles, nomeadamente na peça que tu conheces bem, não canteis a valsa, para começar a fazer então essa ligação, não é? Essa conexão entre várias... claro que isso, enquanto cria também um fator diferenciador, não é? Nas propostas, não é? E no caso da nossa ligação e das nossas possibilidades de digressão, um fator de atração para conhecer Portugal de outra forma, não é? Sim, Portugal tem estes escritores e o que é que estes escritores nos dizem e quais são as possibilidades a partir daí. E o que é que a dança portuguesa faz? Olha, faz também isto. Portanto, acabou por ser um caminho natural e que veio da vontade dos dois de criar assim. Certo, e nessas viagens que fazem, tiveram em Nova Iorque, mas tiveram também em muitos países de África, sim, certo? Tivemos numa viagem. Ou seja, diferentes realidades pelo menos do conhecimento e do contacto com a linguagem que vocês criavam. Mais valias é que vocês tiraram? Muitas. Nós tínhamos vários condicionantes, não é? No início éramos só dois. Pois. Portanto, e havia essa condicionante que era financeira. Pois. Não só financeira na criação aqui em Portugal, como financeira depois também na logística de digressão, não é? E tínhamos outra ideia, que era a ideia de que a dança é para todos. E havia muito esta ideia de dança ser, particularmente a dança clássica, ser muito elitista ainda, não é? Acho que esse caminho se está a desconstruir completamente, mas ainda em 2018 ainda era uma realidade, não é? Por exemplo, uma coisa simples, é preciso para dançar em algum sítio, eu preciso de um linóleo. Eu tenho que ter pontas, tenho que ter um palco, tenho que ter iluminação. E nós queríamos tirar todas essas camadas. Nós vamos criar peças que sejam simples e que possam ser apresentadas em qualquer lado. E a África foi um dos contextos em que nós aprendemos mais, porque nós queríamos ir e nem sempre havia a possibilidade de logística e de cineteatros, etc. Nós estivemos em São Tomé e Príncipe, num espaço incrível, no espaço Cacau, que tinha um palco e tinha iluminação, mas, por exemplo, não tinha linóleo, era um palco de pequenas dimensões. Portanto, nós fomos nos adaptando a essas realidades e percebendo que elas, claro, são necessárias, mas não são fator de exclusão.
Portanto, onde há vontade, há sempre uma possibilidade. Portanto, nós sempre sim, nós queremos fazer isto, seja de que forma for, porque a nossa missão também é estar em todo o lado e passar esta dança, neste caso a nossa dança, onde nos quiserem receber. Portanto, e essa digressão por África também, com a parceria que foi muito importante do Art Institute, que tinha muito tem essa missão de levar a cultura contemporânea portuguesa ao mundo, não é? E o mundo, e a África é mundo, não é? E dançámos, tivemos momentos muito especiais, desde no Espaço Cacau ter uma plateia cheia e absolutamente em silêncio. Que tu sentes que o público está perto e está verdadeiramente a ver o que está a acontecer, não é? A viver aquele momento. Dançámos em Timor, por exemplo, não havia um centro cultural, dançámos no hotel onde foi declarada a independência, num espaço que tinha tantos timorenses como portugueses, como australianos. Acho que é importante reconhecer isso, que a dança quebra barreiras, e isso acho que foi das coisas que eu mais guardo dessas viagens pelo mundo. Por exemplo, em Nova Iorque dançámos no Alvinei, que é uma realidade completamente oposta, mas que em termos de logística também é uma aprendizagem inacreditável. Portanto, nós entramos à 1h30, o equipamento de luz está todo montado, é tudo em robótica, o espetáculo foi às 5 da tarde. Ok. Portanto, chegas lá, dizes o que tens a fazer, o técnico faz 1, 2, 3 e está feito. Uau. Portanto, todo esse contraste foi mesmo muito importante para perceber que tudo é possível. Sim. Tudo é possível. E engraçado, falaste nesta ideia de quebrar barreiras, e eu sempre olhei muito para a dança em diálogos, na sua gênese, também com uma ligação muito profícua com a mediação. Esta questão de aproximar aos públicos. Acho que isso também parece-me que foi um fator diferenciador também da dança em diálogos. Que importância é que tu dás nos dias de hoje, também por estas experiências diversificadas que passaste em diferentes continentes, em diferentes regiões do país também, do nosso país, desta importância da mediação? Eu acho que parte primeiro da quarta parede, não é? Do estar, era uma coisa que eu refletia muito e que, numa certa medida, me ajudava também a dançar quando eu estava no palco, não é? Sobre aquela pressão, não é? Nessa altura havia a quarta parede e essa quarta parede ajudava-me a não estar tão próxima. Mas depois comecei a refletir sobre aquilo, não é? Então, mas eu estou do outro lado e porquê é que eu não quebro essa quarta parede? Não é? Porque também me interessa, eu sou uma pessoa de falar, tu sabes disso. De falar, de estar, de comunicar. Então, como é que eu comunico e me aproximo daquelas pessoas que são espectadores, mas não são só espectadores, não é? E então começou essa desconstrução. Então, qual é o primeiro passo a dar? Como é que aquelas pessoas podem estar mais perto, sendo que num teatro haverá sempre a quarta parede, não é? Então, como é que vamos quebrar esta quarta parede e fazer uma outra coisa? E como é que estes públicos que estão agora, num mundo tão rápido, se transformam noutros públicos? Como é que isto se constrói? Como é que se pensa o futuro, não é? E isso só é possível através de um contacto próximo, porque se existe uma cultura, em casa, de pessoas que frequentam, de famílias, etc., é mais fácil. Mas então é quando não existe, não é? O meu próprio caso foi talvez uma exceção, não é? E nós queremos deixar que haja exceções, não é? Não quer dizer que toda a gente vai vir a toda a hora ver dança ou ver, mas existe essa possibilidade e o contacto está feito, não é? E então pequenas propostas, não é? Dançar em formatos mais próximos é uma forma de mediação também, não é? Porque o artista torna-se pessoa, torna-se humano, não é? Conversar torna-se também mediação artística e cultural, não é? Eu estou aqui nesta missão agora de escrever a minha dissertação, que é sobre isso. Estar nas escolas, e também fizemos o projeto Parties and Arts for Change, radiografias iguais, que tivemos 3 anos num projeto multidisciplinar na Escola Alto do Moinho, em Alfragide. Portanto, perceber que o que é normal para mim não é normal para os outros, não é? Portanto, estar ainda mais próximo, estar nas escolas, mostrar possibilidades, não é? Portanto, foi tudo saindo em pequenas caixas que deixavam de ser caixas. Passaram a espalhar-se e a fazer cada vez mais parte do que é a dança em diálogos, não é? Claro, e que eu acho que este podcast é também uma proposta de cibermediação. Exatamente.
Portanto, agora mais recentemente, há cerca de 2 anos, o Fernando assume a direção da CNB, tu dás agora continuidade à direção artística da dança em Diálogos, dás continuidade a projetos, naturalmente, mas também surgem outras iniciativas, como é o caso do podcast Dança em Diálogos. Sentias que existia espaço e necessidade para a afirmação de novos projetos no contexto da dança em diálogo e no teu contexto pessoal? O podcast começa, em primeiro lugar, porque eu sou fã de podcasts. Não é? Sou fã da palavra, gosto de ouvir outras perspectivas, não necessariamente em vídeo, gosto de estar... Acho que o podcast permite eu não estar limitada a ver alguma coisa, não é? Eu posso estar a fazer outras coisas, posso ir no caminho, posso, etc. E estar a ouvir a perspectiva dos outros e refletir. E já havia, na altura, criado também pelo Gustavo Monteiro, da Sequoia, o podcast Setup, que me interessou quando surgiu. Esta é uma proposta incrível. Dediquei-me um pouco também a saber o que é que era a proposta do podcast, e é na realidade um podcast talvez mais virado para a dança contemporânea, as novas propostas, autores já bastante, coreógrafos já bastante implementados, sim, já pessoas já com uma carreira, sim, só não faltar a palavra. E então interessava-me, e o outro lado da dança, não é? E o intérprete que não é assim tão conhecido, e então o intérprete que vive lá fora e que ninguém sabe que ele fez a sua carreira, uma carreira incrível no estrangeiro, e então as pessoas que estão agora a começar e que são alunos, quais são as expectativas que têm, e então pequenos criadores que começam agora e têm pequenos projetos, e então quem faz figurinos para a dança, portanto, há toda uma possibilidade, portanto, e isso é um leque imenso que se abre, e isso é as pessoas conhecerem o que é que está também por detrás da dança, o que é que acontece, o que é que há para além do palco. E a cibermediação faz todo o sentido hoje em dia, não é? A mediação é estar próximo, sim, a mediação é criar pontos, não é? O mediador é quem cria essa, de uma maneira muito simples, claro, desejavelmente criando uma conexão de proximidade com a obra, com o criador e com os públicos, mas hoje em dia o digital também não se pode tirar desta equação, não é? E ocupa muito espaço também, não é? Ocupa muito espaço e as pessoas na realidade sentem-se próximas de quem seguem no digital, mesmo nunca os conhecendo, não é? Acontece-nos a todos, estamos no Instagram, seguimos uma pessoa e sentimos quase que conhecemos, não é? Portanto, também há essa possibilidade e aqui estamos e eu estou muito contente com o resultado. E na verdade tens entrevistado várias pessoas, do clássico ao contemporâneo, programadores, companhias, acho que também tens criado um grande leque diversificado de pessoas que também possam comunicar, não é? Comunicar os seus projetos. Sim, e também esta história das companhias que tu falaste foi uma coisa que me interessou, que era, e que também a minha experiência com os alunos, que era eles não sabiam o que é que tinha acontecido antes deles estarem aqui, e às vezes alguns nem sequer sabem o que é que está a acontecer agora, não é? E o podcast é um formato que é apelativo para os jovens e era uma forma menos educativa no sentido de quase que forçar alguém a receber aquela informação, não é? Portanto, a informação está ali num formato, e se vocês quiserem saber o que foi o Vale Gulbenkian, por exemplo, ou o que é a Companhia de Dança da Almada, e por aí tem esta possibilidade simples de conhecer. Sim, e continuaste a desdobrar o podcast, o Show Must Go On, que tenho feito contigo, e certamente continuarás agora com outros desdobramentos, porque é sempre uma possibilidades infinitas. Portanto, acho que para mim é um projeto muito importante, porque o faço obrigada por fazeres parte. Porque eu faço contigo, mais informal, é uma coisa mais um formato mais informal e mais de conversa, neste caso, como estes próprios podcasts se sabem. Portanto, este mês, o próximo mês que vem, em julho, dias 18 e 19 de julho. Pronto, vai acontecer em Setiais a nova edição do Bailado em Setiais, sob a tua direção artística. Eu tinha aqui uma nota que vou dizer, que é: aproveito para agradecer ao Hotel Valmir, Palácio de Setiais, por nos ter recebido hoje aqui neste podcast. Explica-nos um pouco como é que surgiu este projeto e o que nos podes revelar desta nova edição. Portanto, o Bailado em Setiais foi também mais
um capítulo nessa vontade de fazer, não é? Para quem não sabe, havia as Noites de Bailado de Setiais, que teve o seu início em 1984, até 2001, que aconteceu aqui nos Jardins do Palácio de Setiais. Era dirigido pelo Armando Jorge, também diretor da Companhia Nacional de Bailado, e que trazia durante o mês de agosto várias companhias, vários bailarinos a Setiais. E sempre foi um festival muito acarinhado e foi um dos primeiros festivais de dança em Portugal. Ok. Claro, muito mais ligado ao bailado clássico, que também nessa altura seria o mais expectável, e que depois, com a construção do Centro Cultural Alcalaval em 2001, passou a acontecer no Centro Cultural Alcalaval. Portanto, foi deslocalizado para o Centro Cultural Alcalaval, e aconteceu até 2003, e a partir de 2003 deixou de ter sua identidade própria, passou a estar integrado no Festival de Sintra, que é um festival de música, e o Festival de Sintra, eventualmente em 2003, a dança passou a ser apenas uma proposta incluída no festival, portanto, deixou de ter esta dimensão nuclear na programação. Eu e o Fernando, em 2020, pós-pandemia, e já falávamos nisso há algum tempo, desta ideia de, então, e se voltasse a acontecer um festival em Setiais? E, portanto, fomos muito proativos nesta vontade de voltar a trazer o bailado aos jardins do Palácio de Setiais, claro, fundamentalmente porque o município de Sintra acreditou que seria uma mais-valia voltar a trazer o bailado ao Palácio de Setiais, e fomos então construindo esse renascer do bailado em Setiais, que não se chama hoje em dia Noites de Bailado em Setiais, em primeiro lugar porque não é de noite, não é? Isso foi uma mudança que também aconteceu logo desde o início, não é? Passou a ser às 7 da tarde, porque para quem não sabe, Sintra é um microclima, à noite há imensa umidade e havia muitos episódios de pessoas a escorregar no palco, haver muito nevoeiro e não se conseguir ver, muitas noites canceladas. Portanto, e nós achámos que seria positivo tirar esse fator de risco. Não, portanto, desfruta-se plenamente da beleza do palácio, tem-se o pôr do sol muitas vezes por trás do arco, e o que foi incrível foi perceber que o público se lembrava, não é? Portanto, temos, logo naquelas primeiras edições, foi muito interessante ver que havia gerações de pessoas que tinham assistido às Noites de Bailado em Setiais, com os seus filhos e netos, e que depois regressaram nesta nova edição e que fizeram questão de vir em família e que vieram falar connosco a dizer que bom que voltou, porque era realmente um marco na programação cultural e, acima de tudo, o município de Sintra foi incansável sempre nesta aposta, neste acreditar, neste apoio, numa logística incrível, que para quem, para quem desconhece, tem uma logística muito grande por detrás de todo o festival. Nos próprios dias a Polícia Municipal está envolvida, existem transferes especiais para trazer o público aqui, as estradas estão cortadas, portanto existe toda uma dimensão para além da dança em palco, que é muito importante ressalvar, não é? Que não teria sido possível de outra forma. Já aconteceu um ano chover e havia, o Centro Cultural Alcalaval estava livre naquele ano e mudou-se tudo em 3 horas para o Centro Cultural Alcalaval e os transferes reagruparam-se, houve comunicação direta, a Câmara fez comunicação direta com o público e foi possível apresentar, e estava cheio, as pessoas não deixaram de vir. Portanto, eu creio que é um festival muito ligado à dança clássica, mas à dança clássica do hoje, como nós gostamos de dizer, não é? A dança clássica já não se faz da mesma forma, não é? Já não se dança da mesma forma, os intérpretes já não se apresentam da mesma forma. E trouxe também essa questão da acessibilidade assoberbada, não é? Portanto, os bilhetes são perfeitamente acessíveis à maior parte das pessoas, eu diria a grande parte. Existe toda esta comunicação ampla, não é? As redes sociais também permitem que chegue a toda a gente, o hotel também tem sido incansável em receber os convidados e as pessoas que cá vêm dançar
estão verdadeiramente entusiasmadas de ouvir fazer, não é? Portanto, os convidados estrangeiros querem vir dançar este sítio maravilhoso. E este ano temos um programa especial. É isso, que é isso agora, que tu queres agora falar. gostava de falar sobre sim, o programa. Apesar de já estar esgotado, não é? esgotado. Abriram mais lugares. Mais são lugares, foi possível fazer um grande esse sucesso, esforço. parabéns. Obrigada. O Marcelino Sambé sempre é uma pessoa muito generosa, é um bailarino incrível, mas também é uma pessoa, um ser humano incrível, e que sempre teve o desejo também de dançar em setiais. Portanto, era algo que já tínhamos conversado desde esta renovação do bailado em setiais e que nunca tinha sido possível pelas datas, pela sua presença em diversos palcos, não é? Além do bailado. E este ano tudo se conseguiu resolver e ser possível, tanto da parte do hotel, tanto da parte do Marcelino, não é? Porque toda esta logística tem também esta relação com o hotel e com as possibilidades. E eu estava absolutamente convicta de que seria um programa muito bem recebido por todos, não é? Não só pelos aficionados da dança, mas por toda a gente, e revelou-se verdade, não é? Eu diria que até excedeu as expectativas. A primeira abertura de bilheteiras esgotou numa semana, estamos a falar de 650 lugares por dia, e depois foi possível, a Câmara fez um esforço inacreditável para conseguir colocar mais lugares, abriram-se mais 100 lugares e esgotou num dia. Portanto, estou verdadeiramente orgulhosa. E portanto, será dia 18 e 19 de julho, às 19. Aconselho todos a virem com tempo. Os transferes saem a partir das 5 ou 5h30 da estação, do parque de estacionamento da estação de Sintra, com uma organização incrível. A maior parte das pessoas gosta de vir mais cedo, ir sentando, ainda assistir à parte informal dos ensaios, que muitos ainda estão no palco, muitos bailarinos ainda estão no palco a experimentar, vêm-nos a limpar o palco, mas há toda uma dinâmica de acessibilidade e de proximidade com as pessoas que vão entrando e que depois, no fim, vêm sempre falar com os bailarinos, tirar fotografias. Portanto, é uma verdadeira festa, festival, nesse sentido também de festa e de estarmos juntos. Boa, Solange. Agora, para terminarmos, vamos lá terminar. Há muitos projetos que tu desenvolves, naturalmente, que eu acho que poderão haver outros momentos para falar, designadamente do Festival de Vitatura também, que é algo importante, mas vamos terminar por hoje, porque queremos ficar mais vezes a falar e não só a entrevistar. Portanto, agarrando naquilo que é a tua prática nos últimos episódios, um conjunto de perguntas rápidas. Ok, então bora lá. Uma escolha múltipla, outras... Pronto. Mas vai... É difícil, sim. É difícil, não é? Mas eu fiz várias, Okay. É para ser ainda mais difícil. Portanto, um palco inesquecível. O Teatro São Carlos. Uma pessoa que conheceste para a vida. Essa era uma super fácil. Alguns são fáceis. Um coreógrafo que te marcou? Posso dizer 2? Podes. Ok. Fernando Duarte. Marcou-me de várias formas. Só aqui para também contextualizar muito rapidamente, porque o Fernando faz imensos passos numa coreografia. Portanto, uma nota musical são 20 passos, portanto, marcou-me, não só nessa dimensão, certo. Mas também na criação. Um outro coreógrafo não tão próximo. Isso é muito difícil. Já estou a dar a oportunidade de dizer mais. Já estou a respirar, sim. Foram tantos. Era mais fácil se me pedisse uma peça que eu gostava de dançar. Vamos ficar pelo Fernando Duarte e sim, depois... não, é porque os outros são muitos. Um espetáculo que te mudou. Memórias de Cadrinês. Fernando Duarte e Solange Melo. Não, mas é porque não só da forma como eu dancei, mas também como a forma como eu passei a ver a dança. Isso é importante. Ensaiar, produzir ou estrear? Agora? Na vida hoje, sim. Na vida hoje. Produzir. Técnica ou emoção? Tem que ser uma ou outra? Não, podes As duas. Claro. Eu já sabia que ias responder a isso. Clássico ou contemporâneo? As duas. O movimento que nunca te cansas de ensinar, neste caso? A amplitude do movimento.
Ou seja, como aquele movimento não para ali, não começa e não para ali. Muito bem. Uma música que te acompanhe sempre? Pode ser, sem ser do balé? Não, é porque isto é tipo todo um loop. Pode ser o que tu entenderes. Uma música. Me acompanho sempre na memória ou que eu ouço muitas vezes? Como Tipo, quiseres. super analítica. Baseado em Sim. percepção rápido. Uma música. Romeu e Julieta, Désirée, a música que ela faz para a banda sonora do filme Romeu e Julieta. Muito bem. Um livro que te marcou? Ensaio sobre a cegueira. Já sabia essa também. Um conselho que nunca te esqueceste? Ser tu própria. Um conselho que darias a alguém que está agora a dar os seus primeiros passos na dança e que tem este sonho como tu tiveste? Não te feches numa só caixa. O momento mais feliz da tua carreira? Da minha carreira? Jesus, foram tantos, João. Está bem, mas diz-me alguns, podes dizer 2, 3. João, isso é tão difícil. Não sei. Dançar o bailado do Onegin com o Fernando Duarte. E o momento mais difícil? Ser principal. Sério? Sim. A responsabilidade é muito grande. Boa. Um erro que te ensinou muito? Levar-me demasiado a sério. Um sonho que ainda queres concretizar na dança? Mais pontos. Fazer mais pontos. Um sonho Parece que sou engenheira. Parece que se não é ser engenheira, não. Criar mais pontos. Um sonho para a dança em diálogos? Continuar a construir futuro. Dança em 3 palavras? São só 3? São só 3. Temos tempo, não te preocupes. Dança em 3 palavras. Dança em 3 palavras. João, onde é que tu foste tirar estas perguntas difíceis? Da minha Em cabeça. 3 palavras. Queres pedir ajuda do público? Pô, estou fora de casa. Eu sou inundada por uma possibilidade infinita. Muito bem. Solange em 3 palavras. Solange em 3 palavras. Solange Mel, tu Solange própria. em 3 palavras. Ser improvável. Um ser. Ser improvável. O que ainda te continua a surpreender na dança? Tudo. O que te faz continuar? A paixão. E, por fim, se não fosse a dança, o que é que tu serias hoje em dia? Enquanto profissão? Nada. Nada. Engenheiro. Não, não, acho que seria sempre, se não fosse bailarina, seria sempre alguém verdadeiramente apaixonado pela dança. Ai, que bom. Que bonito. Para terminar. Bem, Solange, muito obrigado por este momento. Sei que foi difícil. Isto sim, agora no fim. É mais difícil Eu sou de poucas palavras, sabes? Não és! Eu sou de poucas palavras. Não és de poucas palavras. Há perguntas é mais difíceis. A minha dissertação diz que sou de muitas. Solange, obrigado. Obrigada, João. Pelo convite e boa sorte e continuação de Obrigada. sucesso pelos teus projetos. E obrigada por fazeres parte desta construção também. Obrigado, Solange, e até ao próximo episódio de Dança em Diálogo. Até! O episódio de hoje do Dança em Diálogos chega ao fim, trazendo mais uma perspectiva, mais um percurso, mais uma reflexão sobre a dança. Já sabem, estão todos convidados a seguir o podcast Dança em Diálogos nas nossas redes sociais, a partilhar os episódios e a deixar a vossa opinião ou sugestões para temas futuros. Para estar sempre informado sobre os novos episódios e atividades, podem subscrever o nosso canal no YouTube e no Spotify. Além disso, está disponível a nossa newsletter em ddialogos.com, onde podem conhecer melhor a Dança em Diálogos e todos os seus projetos e dimensões.
A Dança em Diálogos é uma plataforma de criação, produção e programação em dança, com um enfoque particular em projetos de mediação e participação de e com diferentes públicos e comunidades. No próximo episódio, vamos continuar, claro, com mais dança e mais diálogos. Eu sou a Solange Mel e espero voltar a estar convosco em breve.